Sem delegacia, moradores do núcleo rural Café Sem Troco não têm como fazer registro das ocorrências. Falsa médica, mulher é condenada por exercício ilegal da profissão. Boa notícia, depois de 2 meses em obras, a Pai do Guará é reinaugurada. E mais, começa hoje o Anima Mundi, um dos maiores festivais de animação do mundo. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Já imaginou morar em um lugar onde não há delegacia de polícia por perto ou posto da PM? Pois é, esse lugar existe, é o Café Sem Troco, uma comunidade rural que fica a 43 quilômetros do Paranoá. Os moradores e comerciantes vivem com medo. Eles denunciam que os furtos são constantes. Percorremos 48 quilômetros da nossa redação até aqui, o Café Sem Troco, que fica na região administrativa do Paranoá. Viemos assim que recebemos o seguinte vídeo do nosso telespectador Leonilton Freire. Temos muitos furtos e vários outros crimes e não temos mancha criminal devido à distância da delegacia mais próxima. Leonilton é presidente da Associação de Moradores do Café Sem Troco. Mora no local há 25 anos. Ele conta que a insegurança está pior a cada dia. A delegacia fica muito longe e no site da Polícia Civil não está aceitando o tipo de furtos que temos aqui, né? A maioria dos tipos de crime. E o pessoal, o morador não quer ir lá, devido à distância. Então nós não temos mancha criminal. Não temos como cobrar da secretaria. Foi o que aconteceu com a Iraci. A lanchonete em que ela trabalha há 6 anos já sofreu 3 furtos. Como se já não bastasse, ela teve a casa arrombada. Nós estamos aqui à mercê dos vagabundos, porque a gente não dorme direito, a gente não pode sair. Se a gente sai, quando chega não tem mais nada. A comerciante afirma que não conseguiu registrar as ocorrências. Tem que sair daqui para ir para o Paranoá. Até você chegar no Paranoá e voltar é complicado. Se você não tiver carro, o transporte piorou ainda. Você pegar 2 conduções para ir para o Paranoá, registrar uma ocorrência, você chega que hora? Esta loja de produtos agrícolas também foi arrombada há menos de 3 semanas. Roubaram uma roçadeira e um jato de lavar carros. Os ladrões entraram de madrugada. O dono da loja conta que um vizinho percebeu a movimentação e ligou para ele. Nem as câmeras e o alarme intimidaram os bandidos. A nossa parte a gente está fazendo aí. Tem um sistema de câmera, tem um sistema de alarme. Então a gente faz a nossa parte. Só quando o vagabundo quer te roubar mesmo, ele se planeja de todas as formas para conseguir o objetivo, né? A gente tenta dificultar. Não são apenas os roubos e furtos que têm assustado a população daqui do Café Sem Troco. Os moradores contam que no domingo passado, um assassinato ocorreu bem aqui. A areia cobre os vestígios do crime, mas não apaga da memória o trauma de quem se sente desprotegido. O que a gente quer mesmo é só um posto policial para poder ficar uma viatura aqui para socorrer a área, porque a área do café ela é grande. Para o presidente do Sindicato dos Policiais, a situação dos moradores do Café Sem Troco reflete a falta de investimento em segurança no Distrito Federal como um todo. Recentemente fecharam 15 delegacias e também nessas localidades está tendo problema das pessoas não registrarem ocorrência. Então esse é um dos motivos que o governo tem se pautado para dizer que os índices reduziram, mas na verdade não reduziram. A população continua sendo vítima de crime, só que não consegue registrar. Em nota, a Polícia Militar disse que tem intensificado o policiamento por meio de pontos de bloqueios e abordagens a pessoas suspeitas em regiões como o do Café Sem Troco. Mas, como existem muitas fazendas, o policiamento se concentra nas ruas. Além disso, segundo a PM, o número de ocorrências na região é considerado baixo. Nos últimos 6 meses, o Batalhão Rural fez 99 prisões, recuperou dezenas de carros e apreendeu cerca de 16 armas de fogo. Já a Polícia Civil disse que apenas os furtos simples, quando ocorrem a subtração dos objetos sem que o autor deixe sinais da ação, podem ser registrados de forma eletrônica.
No caso de furto a residências, como arrombamentos, as ocorrências só podem ser feitas pessoalmente em uma delegacia mais próxima. Ou seja, a situação parece que está longe de ser resolvida, né? Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o preconceito sofrido por uma mãe que tem câncer. A diretora da escola da filha dela disse que a imagem da mulher era agressiva. Vocês acreditam nisso? A nossa equipe conversou com essa mãe. E quanto à diretora, ela foi afastada do cargo. Há 4 anos, a Carol luta contra o câncer. Nesse período, ela até chegou a receber um diagnóstico de cura, mas a doença voltou e, apesar das dificuldades, ela segue lutando. Primeira vez foi bem difícil, eu tive complicação na cirurgia, fiquei internada na UTI por 27 dias, fiz traqueostomia, usei bolsa de colostomia por 6 meses, eu fiquei em coma por 15 dias, falência múltipla de órgãos, coração batendo a 190, peguei KPC, infecção generalizada, e os médicos chegaram a falar para minha família, olha, ela não passa de hoje. Assim como eu creio no milagre que eu tive na primeira vez, eu creio que Deus não faz um milagre pela metade. E a minha fé é inabalável e eu tenho certeza que a cura vai vir. Mas a maior batalha enfrentada por Carol veio há cerca de 1 semana. E foi aqui nessa escola. A filha dela sofria bullying por causa da doença da mãe. Por isso, ela procurou a instituição para tentar resolver o problema. Mas a diretora da escola disse que a imagem dela era agressiva à sociedade. E entrei na sala da irmã, juntamente com a minha filha. E falei assim, irmã, a senhora resolveu o problema? Aí ela falou assim, ela não me reconheceu, ela me olhou assim, eu falei, não é porque hoje eu estou de peruca. Aí ela falou, nossa, você fica muito bem de peruca. Eu falei, obrigada. Aí ela, você poderia usar mais vezes, porque a sua imagem é muito agressiva para a sociedade. Agride muito. A situação revoltou a irmã da Carol, que também foi à instituição, e se deparou com uma resposta ainda pior. Me deixou falar, falei mais algumas coisas, e ela depois falou assim para mim, mas sejamos realistas, né? A imagem dela é assustadora. E eu paralisei, olhei assim para ela e falei, meu Deus, assustador. É seu ódio, é seu preconceito. Todo o relato do caso foi parar nas redes sociais. O post viralizou e milhares de pessoas do mundo inteiro mandaram mensagens de apoio para a Carol. Pessoas que estão compartilhando as histórias de vida, histórias, eu também tive câncer, a minha mãe. E a gente, é tanta oração, é tanto carinho. E eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas. Fizeram a hashtag, né? Agressivo é o preconceito. E é um movimento lindo do mundo inteiro. Eu já recebi mensagem de Portugal, da Itália, Estados Unidos. O pior é que, com toda a confusão, a Carol não conseguiu resolver com a escola o problema do bullying sofrido pela filha. E esse não é um caso isolado. De acordo com dados do IBGE, 195 mil alunos do 9º ano já sofreram bullying. A sociedade, com tantos exemplos de frieza, de inconsciência e de violência, ainda que muitas vezes sem uma única palavra, sem um único gesto físico, essa sociedade traduz e reflete isso, principalmente num material tão puro, tão virginal como é a nossa criança, né? A escola se manifestou por meio de nota e pediu desculpas à família. A instituição afirmou que não compactua com atitudes isoladas, que desrespeitem e denigram a imagem das pessoas. A diretora foi demitida e a filha da Carol mudou de escola. E com todo o carinho da família, a careca é sinônimo de luta e fica aí com muito orgulho e amor. É isso que importa, força para você, viu, Carol? A Band realiza amanhã o primeiro debate em TV aberta entre os candidatos que disputam a presidência da República nas eleições deste ano. Anote aí na sua agenda, é amanhã às 10 da noite. E na quinta da semana que vem, dia 16, é a vez do debate entre candidatos ao governo do Distrito Federal. É a chance de você ouvir o que eles propõem para a saúde, segurança, educação, transporte e tudo que vai ter impacto na sua vida nos próximos 4 anos. Olho no candidato, olho no voto. Quem passou de carro pelo centro da cidade hoje pela manhã teve que ter muita paciência. Uma manifestação da Frente Nacional de Lutas acabou gerando engarrafamento de mais de 7 quilômetros no eixo monumental, sentido Esplanada dos Ministérios. Cerca de 500 pessoas participaram do protesto. E é justamente sobre os transtornos causados por esse tipo de manifestação
O tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, a Polícia Militar continua agindo de maneira equivocada, favorecendo pequenos grupos em prejuízo da maioria da população. Na segunda-feira, a EPNB foi bloqueada por meia dúzia de pessoas, isso mesmo, meia dúzia de pessoas contrárias a uma estação de tratamento, certamente porque elas preferem esgoto escorrendo a céu aberto. A Polícia Militar chegou ao local e não fez absolutamente nada, ficou só observando aquele flagrante de desrespeito à lei e a milhares de pessoas impedidas de exercer o direito de ir e vir. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar voltou a praticar a desinteligência de sempre, obrigando manifestantes a se concentrarem no estacionamento do estádio Mané Garrincha para de lá saírem em cortejo, em passeata, até a esplanada dos ministérios. O resultado disso, 7 quilômetros de engarrafamento. E o pior é que a PM faz isso há anos, sem nem sequer se dar ao trabalho de pensar em outra forma de proteger a população de Brasília desse tormento. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DER. Vamos agora para EPTG, perto ali da saída de Águas Claras. EPTG movimentada para o horário, mas sem grandes transtornos, sem muito engarrafamento. Agora a gente vai para EPNB, perto ali da UPA do Núcleo Bandeirante. EPNB também sem grandes engarrafamentos, sem nenhuma parada, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a saída norte, ali perto do Balão do Colorado. Vamos ver como é que está a saída norte. Saída norte também, movimento normal para o horário, os carros andando na velocidade da via. Agora, vamos ver como é que está a estrutural, ainda está aberta nos dois sentidos. Volta para casa, normal também na estrutural, os carros estão andando na velocidade da pista, sem engarrafamento. Tranquila, volta para casa nessa quarta-feira. 3 mulheres mortas em apenas 2 dias. Os assassinos, os próprios companheiros. 2 foram presos e 1 cometeu suicídio. O DF tem hoje um triste dado. 19 feminicídios foram registrados este ano. Tragédias que poderiam ter sido evitadas e vidas inocentes salvas. Nas ruas, as pessoas estão chocadas com as mortes de Marília, Carla e Adriana. Em menos de 48 horas, as 3 foram assassinadas pelos próprios companheiros. A gente se sente muito desprotegida. Você convive com uma pessoa e, de repente, essa pessoa te faz mal, né? O próprio marido. O caso mais recente foi o de Adriana Castro Santos. Na manhã desta terça-feira, ela foi morta a tiros pelo marido, o policial militar Epaminondas Silva Santos, na frente da casa da mãe dela, no Riacho Fundo 2, onde a mulher estava com os 2 filhos do casal. Epaminondas se matou em seguida. Os irmãos de Adriana ainda estão inconformados. Eles relatam que o policial militar andava violento e que as ameaças de morte eram constantes, inclusive contra os filhos. A minha irmã relatou isso pra gente, foi ela quem relatou. Que ele falou que ia tirar a vida dos filhos para ela ver, ia tirar a vida dela e depois ele se matava. E aí fica essa sensação realmente de impotência, né? Pela nossa irmã, de eu talvez ter podido ter feito algo mais por ela. Ao mesmo tempo que eu o acolhia, eu também tinha que alertá-lo. A Adriana, ela tem gente por ela tem irmãos. Então, cuidado com o que você vai fazer. Não faça algo que você mesmo se arrepender depois. Então, assim, ele já tinha aquele pensamento que não vai precisar de vocês terem que fazer nada, porque eu vou cumprir o que prometera. Eu vou tirar a vida deles e a minha. Ele realmente o fez. Na noite de segunda-feira, a vítima foi Carla Zandoná, que teria sido jogada do 3º andar do prédio onde morava com o marido, na 415 Sul. De acordo com a polícia, já havia um histórico de ocorrências contra Jonas Zandoná por violência doméstica. O homem está preso preventivamente. Em um depoimento recente, o idoso de 75 anos que morava com o casal disse que as brigas seguidas de agressões eram frequentes. A última vez que ele viu testemunhou alguma agressão, daí ele falou que seriam 2 dias antes, né, no dia 4, teria visto ele tentando apertar o pescoço dela. E no dia anterior ao dos fatos, no dia 5, ele teria ouvido uma discussão do casal, eles estavam no quarto deles, onde teriam ocorrido também ameaças recíprocas. E no domingo à noite, um taxista matou a mulher no Recanto das Emas. Edilson Januário de Souto, de 61 anos, teria passado o dia bebendo antes de cometer o crime. Depois, durante uma discussão, ele acabou atirando na mulher dele dentro de casa. Marília Jane de Souza morreu na hora.
O taxista fugiu, mas se entregou à polícia na tarde desta terça-feira. Ele chegou à delegacia acompanhado apenas do advogado e permaneceu calado. Uma hipótese inicial que nós temos a se confirmar ainda era a questão de que havia uma possibilidade, uma intenção de rompimento por parte da vítima e que ele não aceitaria. A pena do feminicídio é de 12 a 30 anos. Contando esses 3 casos mais recentes, já são 19 feminicídios registrados no DF pela Secretaria de Segurança desde o começo do ano. Um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dado que preocupa e traz um alerta. Extremamente preocupante, porque isso mostra um avanço na questão da desvalorização da vida da mulher, uma banalização da vida feminina. Elas estão denunciando mais e à medida que elas estão denunciando mais, esses agressores eles estão se sentindo expostos e eles não aceitam perder a posse daquilo que eles entendem como sendo propriedade deles. Para a secretária da Comissão Especial de Combate à Violência Familiar da OAB-DF, o feminicídio é o último estágio de uma série de abusos. Por isso, pode ser evitado se passar a ser levado mais a sério pela população, que ainda tem a crença de que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quando você fala que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, você está desqualificando um crime. Você está dizendo que aquele crime, aquela agressão que a mulher sofre dentro de casa não é um crime. Porque se está ali dentro de casa, entre casal, tudo é justificável, eles podem resolver. Não, porque o feminicídio ele é o último estágio do câncer. Então, se ali na primeira briga, alguém já foi lá e interferiu, meteu a colher naquele caldeirão de violência, ela pode acabar ali, não precisa chegar até no feminicídio. É isso, qualquer um pode denunciar, qualquer um pode chamar a polícia. E olha, quem é que não tem celular hoje em dia? O pior é que a gente fica o tempo todo com os aparelhos nas mãos e aí eles acabam sendo alvo fácil para os ladrões. Só nos primeiros 6 meses deste ano foram registradas mais de 6.000 ocorrências de furto de celulares. Resultado, aumentou a procura por seguro dos aparelhos. Quase indispensáveis nos dias de hoje, os celulares se tornaram objeto de desejo de muita gente, inclusive dos bandidos. Paola foi furtada quando estava no ônibus. Quando eu estava passando na catraca, abriram a minha bolsa e tinham mais 4 caras lá do outro lado e pegaram. Isabela ganhou o celular no ano passado. Por medo de ser furtada ou roubada, o pai resolveu pagar um seguro para o aparelho. Eu acho importante para mim porque eu sei que se eu for roubada ou se eu quebrar meu celular do jeito que eu sou, eu vou ter ele de volta. Não vou precisar ficar desesperada. Fazer seguro para proteger telefones celulares é uma tendência em alta. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, o volume de prêmios, ou seja, aquele valor pago pelo consumidor para ter o celular ressarcido, aumentou de 530 milhões de reais em 2016 para 900 milhões de reais em 2017. No total, 309 mil celulares foram indenizados pelas seguradoras em todo o Brasil. Aqui no DF, a criminalidade é um dos grandes motivos para a contratação dos seguros. A Secretaria de Segurança Pública informou que em 70% dos roubos e furtos a pedestres, o alvo principal dos bandidos é justamente o celular. O crime, que geralmente ocorre em locais de maior circulação de pessoas, tem ficado cada vez mais frequente. Só para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2017, foram registrados mais de 4.300 furtos de celulares. Já nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 6.000 ocorrências. Diante dessa situação, este advogado alerta que o consumidor deve ficar atento na hora de contratar o serviço. Entre as principais dicas, é preciso ler o contrato com calma e verificar o tipo de cobertura oferecida. Esse é o maior erro, né? O pessoal normalmente judicializa uma questão e pede a cobertura por uma situação que não estava prevista em contrato. O furto simples e extravio, que é o mais comum, normalmente ele não está coberto nas apólices. Há possibilidade de contratação? Há, mas aí normalmente a seguradora cobra um valor adicional para situações específicas. Mas apesar do seguro ser considerado importante, nem sempre cabe no bolso de todo mundo. No momento não teria como ter o seguro, mas eu gostaria de ter sim.
A seguir começa o Anima Mundi, um dos maiores festivais de animação do mundo. E você acompanha agora imagens ao vivo da EPTG, sem maiores retenções na EPTG. A gente volta já já.